Seja muito bem-vindo a Estudos de Café, Graça e Paz. Sou Claudenir e eu quero conversar com você sobre uma das perguntas mais profundas que uma pessoa pode fazer. Deus realmente existe? Sou Darlan, paz de Cristo. Essa dúvida pode aparecer no meio da dor, da curiosidade ou até no momento de contemplação. Mas quando voltamos os olhos para as Sagradas Escrituras e também para o próprio mundo ao nosso redor, a resposta se revela de maneira clara e muitas vezes poderosa. É, verdade, eu acredito que se você já, né, não se pegou pensando sobre essa pergunta, você deve ter encontrado alguém. Mas, assim, o mundo, ele nos cerca. O mundo que nos cerca, né? Ele é uma tapeçaria de beleza, complexidade e ordens impressionantes. Dos céus estrelados, a intricada dança das partículas subatômicas, como aí isso é um termo mais profundo, científico, tudo parece apontar para um plano meticuloso, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente concebido. Isso não é apenas uma impressão pessoal. A Bíblia descreve isso como a revelação de Deus através da criação. Em Romanos 1:20 está escrito da seguinte forma: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua eterna natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, a criação fala, e o que ela diz é que existe um Criador. Isso mesmo. A assinatura de Deus na criação é visível para onde a gente olha, em todos os lugares, desde os céus estrelados até as menores partículas, aquilo que é invisível a olho nu e até o microscópio às vezes não consegue identificar. Tudo parece seguir um plano, como se alguém tivesse pensado em cada detalhe. Isso não é só uma sensação. Ela tem um nome, é a assinatura de Deus, é o oleiro e tudo que ele criou é a criação dele, a partir da sua vontade, conforme Gênesis ensina. Exatamente. A ordem do universo também revela algo impressionante. Ela funciona com base em leis e constantes físicas tão finas e precisas que se qualquer uma delas fosse alterada em uma parte mínima, a vida seria impossível. Eu vou trazer umas palavras de Isaac Newton, dos pais da ciência moderna. Ele disse o seguinte: este sistema tão belo do Sol, planetas e cometas, só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Então, esse ajuste fino aponta para a intenção e propósito. Não é só física, é propósito. É um design de fato. Nada que foi criado é por acaso. Às vezes você se pergunta como é que foi criado o céu, as estrelas, o mar, as montanhas. Então, ela teve um propósito e um design criado pelo Criador, claro. Isso. A ordem do universo é um exemplo claro disso. As leis da física são tão bem ajustadas que se uma constantezinha ali falhasse, né, fosse alterado minimamente, já desmoronaria tudo. Isso aponta para um propósito e um design inteligente por trás do universo. É. E essa inteligência não é uma ideia mística vaga. A filosofia nos dá base para pensar nisso racionalmente. Tomás de Aquino, por exemplo, argumentava que tudo o que é ordenado tende a um fim. Isso exige uma mente ordenadora. Já William Lane Craig desenvolve um chamado argumento cosmológico Kalam, que diz: tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo, o universo tem uma causa. E essa causa precisa ser eterna, imaterial, incrivelmente poderosa. Isso soa familiar? Eu creio que sim. Pelo menos, para mim, soa familiar. Esses argumentos filosóficos, como os de Tomás de Aquino, as cinco vias, né, conhecidos, os argumentos também, aqueles quatro argumentos ali de William Lane Craig, eles apoiam a existência de Deus, né? Através do quê? De raciocínio lógico, ciência. E muitos aí apontam, né? Dizem que a ciência é contra Deus, é contra a religião e nada a ver. Eles mostram, William Lane Craig e Tomás de Aquino mostram que a existência de Deus não é apenas uma questão de fé, mas também de razão. Pois é, mas não é só o universo lá fora. A vida aqui dentro, dentro de uma única célula, já é um escândalo de complexidade. Michael Behe
propôs o conceito de complexidade irredutível. Há estruturas que só funcionam se todas as partes estiverem presentes desde o início. Isso desafia a explicação naturalista de que tudo veio por mutações lentas e graduais. Isso já traz um pouco mais sobre a biologia e a gente sabe, até mesmo química ali e física, a gente tem uma mistura sobre os átomos. Os átomos são compostos por 3 partículas, né, ou 3 corpos, podemos dizer assim. Isso é interessante. E não só o cosmos, a própria vida, né? Não só física, a química, a biologia também. Mesmo a menor célula é um sistema tão complexo que desafia a ideia de uma origem aleatória. Michael Behe, ele é um bioquímico, ele fala do que? Da complexidade irredutível. Há sistemas ali que só funcionam se todas as partes existirem ao mesmo tempo. Assim como temos na Bíblia, o salmista expressa isso no Salmo 139:14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Então a gente vê a profundeza, toda essa complexidade, e isso tem um design inteligente por trás. Não apenas poesia do salmista, e também não é invenção mística, é uma realidade biológica que aponta para um design, uma estrutura intencional e bela desde o ventre. Existe algo ainda mais pessoal que nos aponta para Deus, né? Nossa experiência estética e moral, porque somos tocados por uma música, uma obra de arte ou pela injustiça no mundo. Então, C.S. Lewis, né, dizia que em nós há um desejo que nada neste mundo pode satisfazer. Talvez sejamos feitos para outro mundo. Pois é, a beleza ao nosso redor, né, tudo que a gente vê foi criado. O Senhor mesmo disse lá, foi tudo muito bom. A experiência moral também, a nossa consciência, todos têm isso, apontam para a existência de Deus. A existência da moralidade objetiva e da beleza da criação, ela sugere que há um padrão moral e estético por trás do universo, que tem um Deus que é belo, verdadeiro, puro, santo. E sem ele, tudo seria apenas questão de gosto ou sobrevivência, não existiria moral objetiva, cada um faria a sua própria lei. Mas nossa consciência moral aponta para algo maior, né? Esse legislador, o criador de tudo. Tomás de Aquino chamou isso de graus de perfeição. Se reconhecemos que algo é mais belo, mais justo, mais bom, é porque há um padrão absoluto que serve de referência. Esse padrão é Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Exatamente. Se tudo é relativo, então não podemos definir o que é certo ou errado, em sentido objetivo. Cada um, né, dá sua visão, cada um tem sua verdade. Mas se há sim um certo e um errado, e todos temos esse senso, então existe um fundamento moral que está acima de nós. E esse fundamento é o próprio Deus. Talvez alguém diga, mas e a ciência? Ela não desmente Deus, como o Darlan já falou anteriormente? Na verdade, não. A ciência ela não é inimiga da fé. O que ela faz é estudar os processos naturais, mas ela não responde a algumas perguntas. Uma delas é por que existe algo em vez de nada? Por que a ordem, beleza e propósito do universo? Cientificamente, isso nunca foi respondido, porque a ideia da ciência é sempre responder aquilo que já existe, não algo que está fora do tangível. Justamente, por conta da imaterialidade, de ser um ser espiritual, mas a investigação científica do mundo, ela nunca vai provar que Deus não existe. Pelo contrário, ela revela padrões de ordem, uma complexidade bem específica, o ajuste fino, como o irmão falou, que são consistentes com a ação de uma inteligência suprema por trás de tudo. A ciência, ao descobrir as impressionantes marcas de complexidade e propósito no universo, né, os seres macrocósmicos e também na própria vida, naturalmente aponta para um design inteligente. As escrituras, longe de serem contrariadas por essas descobertas, né, a gente vê que cada ano surgem novas pesquisas, mais descobertas, como o irmão falou também em Romanos 1:20, afirma que os atributos divinos são claramente visíveis, percebidos em toda a sua criação. E o Salmo, também o Salmo 19, versículo 1, proclama:
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É. A ciência ela explica o como, mas ela não alcança o porquê. O universo tem ordem, mas por que essa ordem existe? Porque temos consciência, porque sentimos, beleza. A resposta final não está nos átomos, está no autor. E esse autor se revelou, não só na criação, mas na história, em Jesus Cristo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, para uma árvore balançando com o vento, os olhos de alguém que você ama, que intrincado das células também, como uma criança se forma no ventre, você está cercado de sinais, marcas, impressões digitais, a assinatura de um Criador que é poderoso, inteligente, o mais incrível, o ser pessoal, e que não fez só o universo, né, os grandes astros, os planetas, as estrelas. Ele fez você e está te convidando a conhecê-lo. Com base no que você aprendeu conosco aqui, hoje você consegue explicar para o Renato Russo o questionamento, né? Por que que o céu é azul? O céu é azul porque ele foi muito bem feito pelo nosso Criador, porque existiu um ser soberano que imaginou e projetou a mim, a você, os céus e a terra, e toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Se você discorda, não acredita, continua ainda sem acreditar nesse, nesse Deus único e soberano, pare para refletir, pesquise um pouco mais, tente entender, volte para o início desse vídeo, porque é impossível rebater a existência divina. Diante de todos os livros históricos que a gente pode perceber, a Bíblia sempre existiu e sempre ressalta e deixa ainda mais verdadeira a ideia do ser nosso Deus, né? Então, da nossa criação, escritos de outros filósofos, de outros povos também embasam a Bíblia, coisa que durante toda essa alta de tecnologia que a gente tem, a gente não consegue refutar essa ideia. Então, assim, é bem interessante. A gente nunca tive a oportunidade de conversar com um ateu, mas eu queria tentar entender por que que ele é ateu. Às vezes, eu acho que eu ouvi um pastor uma vez falar que um ateu ele tem mais fé do que um cristão. Porque a pessoa, para acreditar que não existe um Deus, ele tem que ter bastante fé, viu? Um livro do Norman Glaser tem esse nome, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então, diante de tantas evidências, tudo que a gente olha, tudo intricado de uma célula que cresce, que se desenvolve, né, o girar a rotação, né, a translação, e a gente vê que realmente é tudo bem ajustado. Se o planeta Terra fosse um pouco mais longe, né, aí seria longe do Sol, o frio que a gente ia passar, ou se fosse mais perto, o calor, de nenhuma forma, alguns centímetros a mais ou a menos, já impediria a vida como ela é aqui. Então, eu assino embaixo que C.S. Lewis diz, também ele tem uma frase bem interessante que é assim: acreditamos no cristianismo como acreditamos que o sol nasceu, não apenas porque o vemos, mas porque por ele vemos todo o resto. Então, graças às Sagradas Escrituras, a sua revelação especial, mas também a sua revelação geral, como é dito em Romanos 1, tudo tem um Criador por trás, tudo tem um relojoeiro, tem um oleiro que não só criou e deixou ali, né, a deriva, mas ele ainda sustém e mantém, e graças a ele, por isso, louvado seja o nome dele. Amém. Mais uma vez, ressalto, como todos os outros vídeos, você acha que foi edificante para você? Você acha que alguém conseguiria compreender um pouco mais de Deus? Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que precisam entender um pouco mais, precisam aprender, ou que vão conseguir até mesmo nos ajudar em algum comentário aqui no nosso vídeo. Então, você que discorda, fica à vontade também para questionar. A gente vai ter toda a paciência e amor do mundo para responder, tá?
Então, fiquem todos aí com a graça e a paz do Senhor. Até a próxima semana. Tchau, Paz de tchau. Cristo.